O Salmo 16 é uma oração que é feita a Deus, mostrando a confiança absoluta nele. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse propósito que se chama 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos, ele é um livro de louvores. No hebraico, Salmos é Tehillim. Ele se escreve T-E-H-I-L-I-M. E essa palavra Tehillim significa louvores. E é o que é o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é uma coletânea de 150 salmos. Esses 150 salmos mostram a forma como os homens se relacionaram com Deus. O livro de Salmos tem muitos autores. Davi foi um dos maiores escritores de salmos. Ele compôs muitas canções para louvar a Deus. E muitos salmos são orações que Davi fez a Deus. Mas nós temos o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Temos os salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, o Salmo 42 até o 49, o 84, o 87. E nós temos também salmos que foram escritos por Asaf, o Salmo 73 até o Salmo 77 foram escritos por Asaf. Asaf era o líder de louvor na época do rei Davi. E esse conjunto de 150 salmos mostra para nós como cada um se relacionou com Deus. Cada salmo nos ensina algo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. E o Salmo 16, o Salmo não tem capítulos. Você está vendo na tela aqui, Salmos capítulo 16, porque eu estou usando uma Bíblia digital. E nessa Bíblia digital ele coloca capítulo para fins didáticos, para que a pessoa saiba que é o capítulo, que é o número 16 do Salmo. Mas o correto é dizer Salmo 16. E Salmos, no plural, é quando nós nos referimos ao livro, ao conjunto de todos os salmos. E o Salmo 16, nesse 16º dia desse propósito, que vai até o Salmo 150, fala como o salmista aqui mostra que a única coisa que vale a pena para ele é o Senhor. O versículo principal do Salmo 16, na leitura que eu fiz, na meditação que eu fiz aqui antes de apresentar aqui nesse canal, é o versículo 5. Ele fala aqui, e eu deixei em verde, porque o verde representa a cor da esperança. Essa é a esperança que devemos ter. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. O que está dizendo para nós? O Senhor é a porção da minha vida. O que eu recebi como herança nessa terra, como o bem maior. O que é uma herança? É quando eu recebo propriedades, dinheiro, eu recebo alguma coisa que foi deixada como herança pelos meus pais. Então, a maior porção da minha herança, o que eu recebi do maior bem da minha vida, é ter o Senhor, é ter o relacionamento com Deus, é ter Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, é saber que se eu tenho Jesus comigo, eu tenho paz, eu tenho abundância, eu tenho provisão, eu tenho respostas, eu tenho sabedoria. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O cálice é aquilo que eu bebo. Então, eu bebo todos os dias da fonte, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Ele é a fonte da minha vida. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Tu, aqui, é o Senhor. O Senhor é que sustenta a minha sorte. E se o Senhor sustenta a minha sorte, então eu vou bem. Tudo que eu fizer prospera, tudo que eu fizer recebe o aval de Deus. Deus está comigo. Essa é a palavra principal do Salmo 16.
E o Salmo 16, ele é uma oração, onde o salmista fala que ele confia totalmente em Deus. No Salmo 16 também, ele fala que existem pessoas que adoram outros deuses. Talvez vão na macumba, talvez adorem uma imagem de escultura, talvez você seja essa pessoa que tem uma imagem de algum santo. A Bíblia não concorda que nós adoremos a um santo. A Bíblia fala que o Senhor está vivo e ele ama a todos nós. Então, todos nós podemos falar diretamente com ele. Não precisamos de intermediários. Algumas pessoas dizem, mas eu sou tão pecador que eu preciso de Pedro, de Paulo, de João, eu preciso de um santo para poder falar com Deus. Não se ofenda, mas você é aceito e amado e amada pelo próprio Deus como filho, como filha dele. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, justamente para que nós possamos conversar diretamente com o Pai. Então vamos ler aqui o Salmo 16, o versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele pede que o Senhor me guarde, porque eu confio no Senhor. Versículo 2. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quantas pessoas têm o seu bem na sua casa, no seu carro, no seu marido, na sua esposa, no seu filho? Tem pessoas que falam: a minha vida é a minha esposa. Tem um homem que, algum tempo atrás, se enforcou porque a esposa pediu o divórcio e ele deixou uma carta. E na carta ele escreveu: Eu não sei viver sem você. Você é o meu amor. Então ele entregou a vida dele para uma mulher. Por mais que um homem ame a sua esposa, nós devemos amar apenas a Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra, ele é o único digno de todo louvor. Inclusive, Jesus disse: se você ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e a sua irmã, você não é digno de mim. Nós só somos dignos de Deus se temos Ele como a nossa herança. Ele fala no versículo 2: A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Versículo 3: Eu digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Eu digo para os santos, ele está dizendo assim: eu conto para todo mundo que está louvando a Deus. Os santos são os que seguem o caminho de Deus. Ele está dizendo: eu conto para todo mundo que está na terra e eu conto para os ilustres. Os ilustres são as pessoas importantes. Eu conto para todo mundo, mesmo que uma pessoa seja político, rei, governante, uma pessoa rica, eu não me importo. Eu falo para todo mundo em quem está todo o meu prazer. Tem pessoas que são cristãs na igreja, mas quando elas estão na escola, na faculdade, no trabalho, elas fogem de dizer que são cristãs. Parece que elas têm vergonha de falar a respeito de Deus. Parece que elas têm vergonha de dizer que elas estão na igreja. Não seja uma pessoa que tem vergonha de Deus. Se você se envergonhar de Deus diante dos homens, o Senhor também se envergonhará de você. Mas se você declara que é de Deus, então o Senhor lembrará de você. E declarar que você é de Deus não significa ficar falando o tempo todo de Deus. Significa mostrar pelos seus gestos, pelos seus comportamentos, pela sua atitude, pela sua postura, que você segue a Deus. As pessoas olham muito mais o que você faz do que o que você fala. Tem o outro lado da moeda, aqueles que falam o tempo todo: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, e fazem coisas erradas. Você está envergonhando o nome de Deus. Se você faz isso, cale a boca, pare de falar de Deus. Você faz um favor para o reino de Deus ficando quieto, porque as suas atitudes falam mais do que aquilo que você fala. Você vai falar, mas a sua palavra não terá nenhuma autoridade. As pessoas vão desacreditar de você, porque
Você que fala, não beba, você bebe. Você que fala, não fume, mas fuma, não adianta nada. Você que fala, cuide da sua alimentação, mas não faz isso, não adianta nada. Então, seja uma pessoa que fala de Deus, mas seja um cumpridor da palavra de Deus. Então, nesses primeiros 3 versículos, nós vemos que ele fala: guarda-me, Senhor, porque eu confio no Senhor. A minha alma fala que o Senhor é o meu Senhor, tu és o meu Senhor e eu não tenho outro bem além de ti. E o versículo 3: eu falo para os santos, eu falo para os ilustres, que em quem está o meu prazer. Eu falo de Deus, porque o meu prazer está em Deus. Agora o versículo 4, ele fala que as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Existem pessoas que, como nós falamos, adoram imagens, fazem orações para Pedro, para João, para Tiago, para outros santos. Quando você reza e ora para essas pessoas, você está orando e considerando que eles são como se fossem Deus. Eles não são Deus. Eles foram pessoas como eu, como você, que tiveram comunhão com Deus enquanto Jesus estava na terra. Mas eles morreram. E eles, assim como eu e você vamos morrer, eram discípulos de Jesus. Mas aquele que nos dá vida é apenas Jesus. Então ele está dizendo: as dores se multiplicarão para aqueles que fazem oferendas a outro Deus. E as dores, ele está dizendo, vocês vão pedir e não terão resultado. E se vocês pedirem e conseguirem algum resultado, vocês ainda vão estar muito longe de Deus. Existe uma dor, que é a maior de todas as dores, de você perder e de desfrutar o relacionamento direto com Jesus, o relacionamento do Espírito Santo, o relacionamento direto com Deus, que é um relacionamento em que ele fala para você: meu filho, faça isso, faça aquilo. Ter a presença dele bem forte e bem real na sua vida. Esse é o maior presente que Deus pode dar para nós e está acessível para mim e para você. Quando você reza para um intermediário, você, pela misericórdia, pode alcançar a graça, mas você fica ali vivendo a sua vida sem a amizade de Deus. Como é bom quando você caminha na terra e fala: Deus está aqui do meu lado agora, eu posso senti-lo, eu posso ouvi-lo, eu posso perceber o seu amor sobre a minha vida. Não existe dor maior do que essa. Então as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Que dores são essas? As dores de não estar com Deus ali do lado. E muitas vezes passar uma angústia, uma depressão e ficar ali orando para um santo dizendo: me responde, depois de muito tempo vir a resposta, quando você pode ter a resposta agora, porque Deus está com você. Então, o salmista ele fala que ele tem essa comunhão. Ele fala: guarda-me, ó Senhor. Ele pede aqui no versículo 1 direto para Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele não pede para João, para Pedro, para Tiago interceder por ele. Ele fala direto com Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele está falando direto com Deus. E ele fala: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Veja que ele se dirige diretamente a Deus. Ele fala: tu és o meu Senhor. Ele está falando direto com Deus. Ele não está usando intermediário. Ele não está falando por meio de outro Deus. Ele fala direto com Deus. E ele fala: eu digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, que é em Deus. E no 4 ele fala: quem adora outro Deus, faz sacrifício para outro Deus, vai ter as suas dores multiplicadas. A dor de não ter esse relacionamento direto com Deus. Vai fazer sacrifícios, acendendo velas, fazendo promessas e tantas coisas. Ele fala na parte final do versículo 4: nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Eu nem vou falar a respeito desses outros deuses
porque eu posso falar direto com o meu Deus. Aí vem o versículo principal do Salmo 16, que é esse: quem é o Senhor? O Senhor, ele é a porção da minha herança, ele é tudo na minha vida, ele é o meu cálice, é o que eu bebo, tu sustentas a minha sorte. E aí ele avança nesse salmo, no versículo 6, dizendo: as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Ele está dizendo: quando eu faço um projeto, a linha cai no lugar delicioso, ou seja, eu faço um projeto e as coisas dão certo. Sim, coube-me uma formosa herança, porque eu tenho uma herança muito boa, a herança de que Deus está comigo. Tudo que eu faço dá resultado, e mesmo quando eu faço e tenho uma provação e não dá o resultado esperado, é porque Deus está me treinando, me ensinando, me capacitando com aquela prova, com aquela situação. Versículo 7. Diante de tudo isso, eu louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Veja que o versículo 7 ele fala que ele tem tanta comunhão com Deus que o Senhor aconselha ele de maneira direta. Ele consegue perceber a voz de Deus falando com ele. E até o meu coração me ensina de noite. As pessoas dizem que o coração é enganoso, mas lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, está escrito assim: de tudo que você precisa guardar, guarde o teu coração, porque é dele que saem as saídas da vida. Quando o meu coração está em perfeita comunhão com Deus, o meu coração ele não é enganoso. O meu coração tem conexão direta com Deus e eu recebo no meu coração o que vem de Deus. Então ele fala aqui: até o meu coração me ensina de noite. Ele está dizendo: o meu coração não tem nada com o mundo. Ele está tão ligado com Deus que eu recebo informações e aprendizagens, lição, quando estou de noite. Quando ele está de noite deitado, pensando, antes de adormecer, no que ele tem aprendido com Deus, ele recebe informações, revelações, orientações de Deus para a sua própria vida. Veja que maravilha que é ter esse relacionamento direto com Deus e não com outros deuses aqui. Ter o Senhor, como diz o versículo 5, como a nossa porção da herança. Versículo 8: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele dá a dica de como que ele faz para receber essas bênçãos. Alguém pode pensar assim: mas como que esse salmista pode dizer isso? Que ele pode falar direto com Deus, que Deus é a porção da herança dele, que ele bebe a vontade de Deus no cálice diariamente, que quando ele deita, ele consegue ouvir no coração as bênçãos de Deus, que ele louva ao Senhor porque o Senhor aconselha ele de maneira direta. Ele explica no versículo 8: é porque eu tenho posto o Senhor. Tenho posto fala sobre a cada momento eu coloco Deus, o tempo todo eu tenho posto, eu tenho posto, eu tenho posto o Senhor sempre, continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Quando você coloca o Senhor continuamente diante de você, você ora 24 horas por dia, lavando louça, lavando roupa, indo para o trabalho no trânsito, dirigindo, ouvindo louvores ao Senhor, sempre com Deus. Ele está à sua mão direita. Você nunca vacilará. Versículo 9: portanto, ou seja, por tudo isso está alegre o meu coração. Portanto, por eu receber orientação e conselho durante o dia todo, porquanto quando eu vou dormir e ele está falando comigo, porque eu sinto que ele está na minha mão direita, sempre perto de mim, está alegre o meu coração. Aqui está um segredo. Quando eu tenho o Senhor sempre perto de mim, o meu coração fica alegre e se regozija. O que é regozijar? É gozar de volta, regozar. Então ele se regozija, ele tem uma alegria de volta. A minha glória. Também a minha carne repousará segura, ou seja, o meu corpo físico terá saúde. Quando eu for dormir, eu vou dormir em paz.
Quando eu estiver caminhando, eu vou ter segurança. Versículo 10: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está dizendo, porque o próprio Deus não vai deixar a alma dele ficar no inferno. O que é o inferno? Ficar em depressão, ficar em ansiedade, ficar com preocupação. Tudo isso é um inferno. Você fica tenso, perde peso, fica sem apetite, fica com dificuldade de conversar com as pessoas da sua família e no final da vida, quando morre, vai para o inferno. O inferno literal, o inferno de verdade, onde está o diabo, porque andou longe de Deus. Mas quando você anda perto de Deus e tem relacionamento com Jesus, você anda no caminho de paz e segurança, e no final da vida você vai ter a sua alma no céu com Ele. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele está dizendo, o próprio Deus não vai permitir que aquele que segue a Ele veja as coisas erradas. Ele vai guardar, vai proteger, vai livrar. Não é que você não vai ver as coisas erradas que existem no mundo. Todo mundo está vendo, mas o Senhor vai nos guardar de, nas nossas situações, termos que lidar com pessoas que fazem a coisa errada. E aqui, o santo está em letra maiúscula. Esse salmo mostra aqui um aspecto messiânico. O que significa aspecto messiânico? Jesus era o Messias, ele é o Messias. Messias significa o Salvador, aquele que seria enviado para salvar a humanidade. Ele está dizendo, o Senhor não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo, não permitirás que Jesus, o Messias, veja a corrupção. Ele guardou Jesus. Jesus, durante o tempo em que viveu na terra, foi obediente ao Pai e cumpriu todos os propósitos do Pai. Ele não se corrompeu, ele foi puro até o fim, e por isso que o sangue dele nos purifica do pecado. Foi Deus que fez isso com Jesus. O salmista aqui está profetizando que o Messias não veria corrupção. Ele está falando dele, mas ele também está anunciando o futuro. Sem que ele saiba, ele está sendo um profeta, falando a respeito do santo, falando a respeito de Jesus. E o versículo 11: Far-me-ás ver a vereda da vida. O Senhor fará com que quem tem Deus e anda com Ele encontre a vereda da vida. Quem é a vereda da vida? É Jesus. Jesus disse isso em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, ou seja, eu sou a vereda. Vereda é caminho. Eu sou o caminho, a vereda, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só pode chegar a ter Deus na sua vida quando você aceita Jesus, porque Jesus é aquele que morreu na cruz e o sangue dele me limpa do pecado, limpa você do pecado, e quando eu sou limpo do pecado é que eu tenho acesso a Deus. Então, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. Jesus disse isso, eu vim para dar uma vida abundante. Vida abundante é abundante de alegrias, alegrias no plural, fala de vitórias em todas as áreas. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Se você está na mão direita de Deus, você terá delícias perpetuamente. Dada a meditação desse salmo, você quer aceitar a Jesus? Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus e você aceita Ele para ser o teu Senhor, aquele que lidera a sua vida, para ser o teu Salvador, aquele que morreu e você reconhece que é pecador e que o sangue dele que te limpa do pecado. E quando você pede para escrever o seu nome lá no céu, no livro da vida, e pede o Espírito Santo para estar com você, você recebe tudo isso na hora. Então, se você quer receber Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir eternamente. Amém. Com essa oração, você acabou de aceitar a Jesus.
O seu nome foi escrito no livro da vida. Leia depois Apocalipse capítulo 20. Lá está escrito que o livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E agora você recebeu o Espírito Santo, que vai guiar você para seguir a Ele. Que agora você procure uma igreja para se batizar em águas. No batismo nas águas, você vai deixar a sua velha pessoa e quando você sai das águas, você sai para ser uma nova pessoa em Jesus. Depois disso, você vai participar da ceia. A ceia é uma comunhão entre os irmãos, onde um pão é partido e ele simboliza o corpo de Cristo que foi dado por mim e por você, e você vai participar de um cálice com suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Quando você participa da ceia, você lembra que um dia Jesus morreu por nós para nos perdoar os pecados e você também anuncia que ele vai voltar. Esse que morreu voltará para buscar o seu povo. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é a porção da nossa herança. Queremos ter essa presença, essa comunhão com o Senhor. O Salmo 16 fala que se nós nos dedicarmos totalmente ao Senhor, o Senhor estará tão perto de nós que nós não falharemos, não tropeçaremos, mas tomaremos as decisões corretas da vida, porque o Senhor faz uma promessa aqui, que o Senhor pode estar conosco 24 horas, por todo sempre na nossa vida, nos dando paz, alívio, alegria e satisfação. Queremos te agradecer por isso que o Senhor nos deu por meio do seu Filho Jesus, o perdão dos nossos pecados e esse privilégio de ter o Senhor eternamente conosco e no final da vida estarmos para sempre com o Senhor na glória. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.